Quando peguei o telefone para perguntar ao meu filho Max quando seria o casamento dele, minha nora Lena me olhou bem nos olhos e disse com um sorriso gelado: Ah, nós já nos casamos ontem. Só convidamos pessoas especiais. As palavras me atingiram como um balde de água gelada. Pessoas especiais. Eu, que por 3 anos paguei o aluguel mensal deles de US$ 500, comprei cada peça de mobília da casa deles e enchi a geladeira quando não tinham nada para comer. Eu não era uma pessoa especial. Fiquei ali, parada na sala de estar da minha própria casa, segurando o telefone como se pesasse 500 quilos, vendo meu filho evitar meu olhar enquanto Lena se acomodava no sofá que eu tinha comprado para eles. O vestido rosa pálido que eu tinha escolhido para o casamento dela estava pendurado inutilmente no meu armário, junto com os sapatos novos e a ilusão de fazer parte do dia mais importante da vida do meu único filho. Eu tinha gastado os US$ 200 naquele vestido, pensando em como ficaria bonita nas fotos do casamento do Max, fotos nas quais eu nunca apareceria. Por semanas, planejei cada detalhe. Eu tinha guardado dinheiro para dar a eles US$ 1.000 como presente de casamento. Liguei para minha irmã Diana em Chicago para contar a boa notícia. Limpei minha casa de cima a baixo, pensando que eles poderiam vir comemorar comigo depois da cerimônia. Tudo isso desmoronou em um segundo com aquelas 4 palavras envenenadas. Apenas pessoas especiais. Max finalmente levantou o olhar e disse com uma voz ensaiada: Mãe, foi uma coisa íntima, muito pequena, apenas nós dois e as testemunhas. Mas eu sabia que era mentira. Eu vi as fotos nas redes sociais. Vi os pais de Lena posando orgulhosamente ao lado dos noivos. Vi os irmãos dela brindando com champanhe. Vi o vestido branco de Lena, que eu ajudei a financiar com os US$ 800 que dei a ela no mês passado para suas despesas pessoais. Vi tudo o que eu não deveria ver. Uma semana depois, exatamente 7 dias após aquela humilhação, Lena me ligou com uma voz completamente diferente. Ela não era mais a mulher confiante que tinha me excluído do casamento. Agora ela soava desesperada, quase implorando. Renata, o aluguel venceu. O proprietário está nos pressionando e disse que se não pagarmos esta semana, ele vai nos despejar. Você esqueceu de fazer a transferência. A voz dela tremia levemente, como se o mundo estivesse acabando. Fiquei em silêncio por alguns segundos, lembrando de todas as vezes que corri para o banco para fazer aquela transferência. Todas as vezes que cancelei meus próprios planos para garantir que eles tivessem um teto sobre suas cabeças. Todas as vezes que comi feijão com arroz para poder dar dinheiro para os desejos deles. E agora, depois de terem me excluído do momento mais importante de suas vidas, eles tinham a audácia de me ligar como se nada tivesse acontecido. Lena, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu não te avisei que só ajudo pessoas especiais? O silêncio do outro lado da linha foi tão profundo que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Pela primeira vez em anos, não era eu quem estava tremendo, mas ela. Renata, eu não entendo. Ela gaguejou. Nós sempre fomos especiais para você. Você é como uma segunda mãe para mim. Mentiras. Tudo mentira. Embrulhadas naquela voz doce que ela só usava quando precisava de algo. A mesma voz que ela usou para me pedir dinheiro para o vestido de noiva, para a lua de mel, para as alianças, que ajudei a financiar sem saber que nunca veria a cerimônia onde seriam trocadas. Por tantos anos, tive essa sensação constante de pisar em ovos, pesando cada palavra, cada gesto, cada presente, esperando receber uma migalha de afeto do meu próprio filho. Eu fui a mãe perfeita, a sogra prestativa, a provedora silenciosa que nunca protestou quando me tratavam como se eu fosse invisível. Mas aquela frase, apenas pessoas especiais, despertou algo em mim que estava adormecido há muito tempo. Calculei na minha cabeça quanto dinheiro gastei com eles naqueles 3 anos. Entre aluguel, comida, presentes, emergências e caprichos, foi mais de os US$ 20.000.
US$ 20.000 que tirei da minha aposentadoria, das minhas economias, do dinheiro que meu falecido marido deixou para que eu pudesse viver meus últimos anos em paz. E para quê? Para ser tratada como uma estranha no dia do casamento do meu próprio filho. Naquela noite, depois de desligar, sentei na minha cama e chorei. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de frustração acumulada, de anos de humilhação suportada silenciosamente. Chorei pela mãe tola que fui, pela mulher que se perdeu, tentando ser indispensável para aqueles que a consideravam dispensável. Quando acordei na manhã seguinte, algo dentro de mim havia mudado. Não era apenas a dor da traição, era algo mais profundo, mais frio. Levantei-me e olhei para mim mesma no espelho do banheiro. Os mesmos olhos cansados de sempre, as mesmas rugas que contavam histórias de anos dando amor sem receber de volta. Mas havia algo mais no meu olhar, uma dureza que eu não reconhecia, uma determinação que estava enterrada sob anos de submissão. Fui para a cozinha e fiz café, como fazia todas as manhãs há 40 anos. Mas desta vez, não pensei em ligar para o Max para perguntar como ele tinha dormido. Não verifiquei meu telefone na expectativa de uma mensagem dele pedindo desculpas pela humilhação do dia anterior. Pela primeira vez em muito tempo, eu era minha própria prioridade do dia. Sentei-me à mesa onde tantas vezes planejei surpresas para eles. Contei notas para as despesas deles e chorei silenciosamente quando me tratavam com indiferença. Agora, esta mesa seria testemunha de algo completamente diferente. Peguei meu talão de cheques, meus extratos bancários e comecei a fazer as contas. Eu queria ver em números exatos a extensão da minha própria tolice. Aluguel mensal de os US$ 500, multiplicado por 36 meses, dava os US$ 18.000. Comida e mantimentos, aproximadamente os US$ 200 por mês, eram outros os US$ 7.100. Presentes de aniversário, presentes de Natal, presentes de bodas, pelo menos os US$ 3.000. Emergências médicas da Lena, os US$ 800. O empréstimo do carro que nunca me pagaram, os 2.500. O conserto do ar-condicionado no apartamento deles, os 600. A mobília da sala de estar, os 1.200. Total, os 33.400. Essa foi a soma exata da minha generosidade. US$ 33.400. Eu tinha desperdiçado da herança do meu marido, da minha pensão, das economias que juntei centavo por décadas de trabalho honesto. Todo aquele dinheiro jogado pela janela para manter confortáveis dois adultos que nem sequer conseguiam fingir que me respeitavam. O telefone tocou e vi o nome do Max na tela. Normalmente, meu coração dispararia enquanto eu corria para atender, esperando que ele finalmente pedisse desculpas e explicasse que tudo tinha sido um mal-entendido, mas desta vez deixei tocar 1, 2, 3 vezes. Finalmente ficou em silêncio e continuei bebendo meu café como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, tocou de novo. Desta vez era a Lena. Deixei tocar também. Então, chegou uma mensagem de texto do Max. Mãe, por favor, atenda. Precisamos conversar. Apaguei a mensagem sem responder. Às 2 da tarde, decidi sair para caminhar. Eu não fazia isso há meses, sem um propósito específico, sem uma tarefa relacionada a eles. Era sempre o banco para transferências, o supermercado para comprar algo que precisavam, a farmácia para os remédios da Lena. Hoje, fui caminhar apenas porque eu queria. Passei pelo parque onde muitas vezes levei o Max quando criança. Lembrei-me daquele menino doce que me abraçava forte e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Quando ele se tornou esse homem que me tratava como um caixa eletrônico com sentimentos? Quando comecei a confundir amor com dinheiro? Quando comecei a acreditar que tinha que comprar o afeto do meu próprio filho? No banco, onde tantas vezes fiz transferências automáticas, parei em frente à porta. O gerente da agência, Sr. Klein,
me viu através do vidro e acenou. Eu o conhecia há anos. Ele processou cada uma das minhas transferências para Max e Lena. Ele viu minha conta esvaziar mês após mês para encher a deles. Entrei e fui direto para o escritório dele. Sr. Klein, eu disse, preciso cancelar as transferências automáticas que tenho programadas. Ele me olhou surpreso. Por 3 anos, essas transferências foram tão regulares quanto o nascer do sol. Tem certeza, Sra. Richter? Aconteceu alguma coisa? A preocupação dele era genuína, mais genuína do que qualquer interesse que Max tinha demonstrado por mim nos últimos meses. O que aconteceu é que finalmente abri meus olhos, respondi. Quero cancelar tudo. E também quero informações sobre como proteger minhas contas. Não quero que mais ninguém tenha acesso ao meu dinheiro. Enquanto o Sr. Klein processava os cancelamentos, meu telefone não parava de tocar. Max, Lena, Max de novo. Era como se tivessem desenvolvido um radar para detectar quando sua fonte de renda estava em perigo. Desliguei o telefone completamente. Sra. Richter, disse o Sr. Klein ao me entregar os papéis. Peço desculpas pela intromissão, mas em todos esses anos, vi a senhora ser muito generosa com sua família. Espero que não esteja sendo pressionada a fazer essas mudanças. As palavras dele me tocaram profundamente. Aquele homem, que mal me conhecia além das transações bancárias, mostrava mais preocupação genuína com meu bem-estar do que meu próprio filho. Não estou sendo pressionada, Sr. Klein. Pelo contrário, finalmente parei de me pressionar. Quando saí do banco, senti-me estranhamente leve, como se tivesse deixado um fardo enorme naquele escritório. Pela primeira vez em anos, meu dinheiro era inteiramente meu. Eu não tinha obrigações financeiras com pessoas que me viam como um recurso em vez de uma pessoa. Fui para casa e pensei em todas as coisas que não tinha feito para agradar Max e Lena. As viagens que não fiz para economizar dinheiro para eles. Os amigos que não via mais porque estava sempre disponível para as emergências deles. Os hobbies que abandonei porque cada dólar que gastava comigo mesma era $1 a menos para as necessidades deles. Quando cheguei em casa, encontrei 3 carros estacionados em frente à minha porta: o do Max, o da Lena e um que eu não reconhecia. Pude ver movimento dentro da minha casa através das janelas. Meu sangue gelou. Eles tinham chaves. Eu tinha dado chaves a eles porque confiava neles. Porque pensei que um dia cuidariam de mim assim como eu cuidei deles. Respirei fundo antes de abrir a porta. Era a hora do primeiro confronto real da minha nova vida. Abri a porta da minha casa e vi uma cena que nunca esquecerei. Max estava sentado no meu sofá com a cabeça nas mãos. Lena andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, e um homem mais velho que eu não conhecia estava mexendo nos papéis na minha mesa de jantar. Meus papéis, meus documentos pessoais. O que está acontecendo aqui? Perguntei com uma voz que soou mais alta do que eu esperava. Os 3 olharam para mim como se eu fosse a intrusa na minha própria casa. Lena foi a primeira a falar, e sua voz tinha aquela urgência desesperada que eu já tinha ouvido no telefone. Renata, graças a Deus você chegou. Precisamos conversar. O Sr. Fisher é do escritório de advocacia que consultamos sobre a sua situação. Minha situação? A pergunta saiu da minha boca com uma calma que me surpreendeu. Que situação? Eu estou perfeitamente bem. Max finalmente levantou a cabeça e olhou para mim com aqueles olhos que um dia pertenceram a uma criança inocente e agora apenas refletiam pânico financeiro. Mãe, fomos ao banco e eles nos disseram que você cancelou todas as transferências. O Sr. Klein explicou que você também bloqueou nosso acesso às suas contas. Não entendemos por que você fez isso. O Sr. Fisher, um homem na casa dos 50 anos num terno cinza e um sorriso que não inspirava confiança, aproximou-se de mim com a mão estendida. Sra. Richter, sou o Dr. Fisher, advogado de direito de família. Seus filhos estão preocupados com seu bem-estar mental e me pediram para avaliar a situação. Não apertei a mão dele.
Em vez disso, fui direto para minha mesa de jantar e recolhi todos os meus documentos que ele estava revisando sem minha permissão. Estes são meus papéis privados. O senhor não tem o direito de olhar para eles sem o meu consentimento. Mãe, Max interveio com aquela voz condescendente que ele aperfeiçoou nos últimos anos. Estamos preocupados com você. Seu comportamento tem sido muito estranho ultimamente. Primeiro, você nos cortou financeiramente sem explicação. Depois, não atende nossas ligações. Achamos que você pode precisar de ajuda profissional. Lena se aproximou e tentou pegar minha mão com aquela falsa ternura que ela reservava para momentos em que precisava de algo. Renata, querida, sabemos que você está sob muito estresse. Talvez a solidão esteja te afetando mais do que você pensa. Na sua idade, episódios de confusão são normais. A palavra confusão ecoou na minha cabeça como um sinal de alarme. Agora eu entendia por que tinham trazido o advogado. Não era sobre me ajudar. Era sobre me declarar mentalmente incompetente e assumir o controle das minhas finanças. A mesma mulher que me disse que só convidaram pessoas especiais para o casamento estava agora me tratando como uma velha senil. Eu não estou confusa, disse com uma firmeza que silenciou a todos. Estou mais lúcida do que estive em anos, e vocês vão sair da minha casa agora mesmo. O Sr. Fisher interveio com aquela voz profissional que advogados usam quando querem parecer razoáveis. Senhora Richter, entendo que se sinta sobrecarregada, mas seus filhos têm o direito de intervir se acreditarem que sua capacidade de tomar decisões financeiras está comprometida. Eles documentaram vários comportamentos preocupantes. Comportamentos preocupantes. A risada que saiu da minha garganta foi rouca, quase cruel. Como o quê? Decidir que meu dinheiro me pertence? Decidir não financiar mais a vida de dois adultos que me tratam como lixo? Lena deu um pulo como se eu a tivesse esbofeteado. Nós nunca te tratamos mal. Você é parte da nossa família. Tudo o que você tem pertencerá a nós um dia de qualquer maneira. Estamos apenas acelerando o processo. Aí estava a verdade nua e crua. Tudo o que eu tinha um dia pertenceria a eles. Na mente deles, eu já estava morta e eles estavam apenas coletando a herança adiantada. Não importava se eu tinha 70 anos ou 70 dias restantes. Para eles, eu era apenas um caixa eletrônico com pernas que tinha se tornado problemático. Fora! Eu disse apontando para a porta. Os três, fora da minha casa. Max levantou-se com aquela cara de criança birrenta que fazia quando não conseguia o que queria. Mãe, não podemos simplesmente ir embora. Temos obrigações. O aluguel, as parcelas do carro, o cartão de crédito que você coassinou. Você não pode simplesmente nos cortar de um dia para o outro. Eu não posso? Minha voz subiu pela primeira vez em toda a conversa. Quem disse que não posso? Por anos paguei aluguel que nem estava no meu nome. Enchi uma geladeira numa casa onde não era bem-vinda. Financiei uma vida que claramente não tinha lugar para mim. O Sr. Fisher tirou uma pasta de sua maleta e a colocou na minha mesa. Senhora Richter, preparamos alguns documentos que poderiam facilitar essa transição. Uma procuração que permitiria a Max e Lena administrar suas finanças de forma mais eficiente. Isso seria apenas temporário até a senhora se sentir melhor. Peguei a pasta e, sem nem abri-la, joguei-a diretamente na lata de lixo. A única transição que vai acontecer aqui é a de vocês para a porta da frente. Lena começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de frustração, de raiva contida. Você não pode fazer isso conosco, Renata. Estávamos contando com você. Fizemos planos baseados no seu apoio. Compramos coisas. Assumimos obrigações financeiras porque sabíamos que podíamos contar com você. Obrigações baseadas no meu dinheiro, respondi. Não no meu bem-estar, não na minha felicidade, não na minha companhia, apenas no meu dinheiro. E agora que decidi que meu dinheiro é melhor utilizado na minha própria vida, de repente sou uma velha confusa que precisa de tutela legal. Max tentou se aproximar de mim, mas dei um passo para trás.
Ele não era mais o menino que corria para os meus braços quando tinha pesadelos. Ele era um homem de 35 anos, que via sua mãe como um obstáculo entre ele e uma vida confortável financiada por outros. Mãe, cometemos erros, disse ele numa voz que deveria soar arrependida. O casamento foi um mal-entendido. Lena estava nervosa. Eu estava sob pressão. Podemos consertar isso se você apenas for razoável novamente. Razoável? A palavra tinha um gosto amargo na minha boca. Ser razoável significa continuar pagando pela vida de vocês enquanto me tratam como uma estranha? Significa fingir que não dói ter sido excluída do dia mais importante da vida do meu único filho? O Sr. Fisher guardou seus papéis com a eficiência de quem está acostumado a ter propostas rejeitadas. Senhora Richter, isso não acabou. Sua família tem opções legais. Se a senhora está de fato tomando decisões irracionais devido a problemas de saúde mental, um juiz pode determinar que precisa de tutela. As palavras dele foram como um golpe. Percebi que não era apenas uma visita familiar manipuladora. Era uma ameaça legal real. Eles queriam me declarar incompetente para gerir meus próprios assuntos. Senhor Fisher, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. Sugiro que faça sua pesquisa minuciosamente antes de ameaçar uma mulher de 71 anos, que administrou suas finanças impecavelmente por 40 anos, que criou seu filho sozinha após a morte do marido, que manteve uma casa e trabalhou honradamente até a aposentadoria, e que até a semana passada sustentava financeiramente dois adultos completamente capazes. Lena parou de chorar e olhou para mim com uma frieza que finalmente mostrava sua verdadeira face. Isso não vai ficar assim, Renata. Nós temos direitos e advogados também. Perfeito, respondi. Contratem todos os advogados que quiserem. Com o dinheiro de vocês, é claro, porque o meu não está mais disponível para financiar seus ataques de birra legais. Os três caminharam para a porta com a dignidade ferida de pessoas que não estão acostumadas a ouvir não. Antes de sair, Max virou-se para mim uma última vez. Mãe, isso vai acabar muito mal para você. Você vai acabar sozinha, sem ninguém para cuidar de você quando realmente precisar. Max, eu disse com profunda tristeza, mas também com clareza cristalina. Eu já estou sozinha. A diferença é que agora é por minha própria escolha, não pela negligência de vocês. Quando fechei a porta atrás deles, fiquei na minha sala de estar, cercada pelo silêncio mais bonito que eu ouvia em anos. Era o silêncio da liberdade. Naquela noite, não consegui dormir, mas não por tristeza ou arrependimento, e sim pela adrenalina de ter retomado o controle da minha própria vida. Fiquei acordada na cama, planejando meus próximos passos como um general se preparando para uma batalha. Se Max e Lena queriam lutar, eu lhes daria uma guerra. Mas seria uma guerra que eu lutaria com inteligência, não com emoção. Às 6 da manhã, eu já estava vestida e pronta para sair. Minha primeira parada foi o escritório do advogado, Sr. Weber, um homem que conheci anos atrás quando estava cuidando do testamento do meu marido. Ao contrário do Sr. Fisher, que Max e Lena trouxeram, o Sr. Weber tinha uma reputação impecável e era especializado em proteger os direitos dos idosos. Sra. Richter, ele me disse enquanto eu explicava a situação. O que seus filhos tentaram fazer ontem é mais comum do que você pensa. Chama-se abuso financeiro de idosos e é um crime federal. O fato de terem entrado na sua casa sem permissão e revisto seus documentos privados também constitui uma violação. As palavras dele tanto me acalmaram quanto me preocuparam. Acalmaram porque confirmaram que eu não estava louca, que o que tinha acontecido era verdadeiramente abusivo. Preocuparam porque percebi que a situação era mais séria do que eu pensava. Temos que documentar tudo, continuou o Sr. Weber. Cada transferência, cada presente, cada vez que eles te pressionaram por dinheiro. Também vamos mudar seu testamento para proteger seus bens de futuras tentativas de manipulação. Passamos 3 horas revisando meus registros financeiros. O Sr. Weber assobiou quando viu a soma total,
$33.400 em 3 anos. Senhora Richter, com esse dinheiro, a senhora poderia ter vivido confortavelmente, viajado e aproveitado sua aposentadoria. Em vez disso, financiou completamente a vida de 2 adultos que nem sequer a respeitaram o suficiente para convidá-la para o casamento. Quando saí do escritório do Sr. Weber, eu tinha um plano completo. Primeiro, mudaria todas as fechaduras da minha casa. Segundo, instalaria um sistema de segurança com câmeras para me proteger de futuras visitas surpresa. Terceiro, abriria uma nova conta bancária em um banco diferente, onde eles não tivessem contato. E quarto, começaria a viver a vida que adiei por anos. Minha próxima parada foi a loja de ferragens. O proprietário, Sr. Summer, me conhecia há anos porque eu estava sempre comprando coisas para consertar o apartamento de Max e Lena. Desta vez foi diferente. Senhora Richter, o que a traz aqui hoje? Outra emergência com seu filho? Ele perguntou com a familiaridade de uma pessoa que testemunhou silenciosamente minha generosidade desperdiçada. Não, Sr. Summer. Desta vez é para a minha própria casa. Preciso trocar todas as fechaduras e quero que sejam da melhor qualidade. Ele me olhou surpreso, mas não fez perguntas. Enquanto eu escolhia as fechaduras, seu filho Ethan, que instalava sistemas de segurança, passou por ali. Foi a providência em ação. Ethan, eu disse a ele. Também preciso instalar câmeras de vigilância, o sistema completo. O preço não é um problema. Enquanto preparavam tudo para a instalação no dia seguinte, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era Lena ligando do telefone de outra pessoa, porque eu tinha bloqueado o número dela após o confronto do dia anterior. Renata, é a Lena. Por favor, não desligue. Precisamos conversar como adultos civilizados. Fale, eu disse secamente. Olha, entendo que você esteja chateada com o casamento. Foi um erro. Max e eu conversamos sobre isso e queremos compensar você. Que tal fazermos um jantar especial para celebrar nosso casamento com você? Podemos fazer na sua casa, cozinhar juntos como costumávamos fazer. A manipulação nas palavras dela era tão óbvia que quase tive que rir. Lena, quanto de aluguel vocês devem exatamente? O silêncio do outro lado confirmou que eu tinha tocado na ferida. Bem, são 2 meses. Os 1.000 no total. Mas não estou ligando só por isso, Renata. Sentimos muito sua falta em nossas vidas. Sentem falta de mim ou do meu dinheiro? Perguntei diretamente. De ambos, ela respondeu com uma honestidade surpreendente. Renata, não vou mentir para você. Sim, precisamos da sua ajuda financeira, mas te amamos também. Você é importante para nós. Se sou tão importante, eu disse, por que não fui importante o suficiente para estar no seu casamento? Por que não sou importante o suficiente para receber uma ligação que não peça dinheiro? Quando foi a última vez que você me ligou apenas para perguntar como eu estava? Outro silêncio. Nós duas sabíamos a resposta. Nunca. Lena, só vou explicar isso uma vez. Por 3 anos, vocês me trataram como um caixa eletrônico com sentimentos. Vocês me usaram, me ignoraram, me humilharam e, finalmente, me insultaram da pior maneira possível. Agora que o dinheiro está acabando, de repente vocês descobrem que me amam. Renata, por favor! Eu a cortei. Não tem por favor. Você fez sua escolha quando decidiu que eu não era especial o suficiente para estar no seu casamento. Agora estou fazendo a minha. Desliguei e desliguei o telefone completamente. Não queria mais interrupções no meu dia de libertação. Naquela tarde, fui ao salão de beleza onde não ia há mais de um ano. Eu sempre cancelava meus horários porque Max ou Lena precisavam de algo urgente ou porque o dinheiro que eu tinha reservado para mim mesma virava uma emergência para eles. Senhora Richter! Cíntia, minha cabeleireira favorita, exclamou. Que surpresa! Pensei que tinha se esquecido de nós. Não me esqueci de você, Cíntia. Só esqueci que eu também mereço ser mimada.
Me dei o tratamento completo: corte, cor, manicure, pedicure. Pela primeira vez em anos, gastei dinheiro comigo mesma sem sentir culpa. Enquanto Cynthia trabalhava no meu cabelo, ela me contou sobre sua vida, seus filhos, seus sonhos. Foi revigorante ter uma conversa que não girasse em torno das necessidades de Max e Lena. A senhora está linda, senhora Richter, disse ela quando terminou. Mas mais do que isso, parece livre. Aconteceu algo bom? Sim, Cynthia, finalmente aprendi a dizer não. Quando cheguei em casa naquela tarde, havia um carro em frente à minha porta que eu não reconhecia. Meu coração disparou por um momento, pensando que Max e Lena poderiam ter voltado com reforços. Mas ao me aproximar, vi uma mulher mais velha sentada nos degraus da minha varanda. Senhora Richter? Ela perguntou quando saí do carro. Sim, sou eu. Posso ajudar? Sou Eleanor Brooks. Moro na casa ao lado. Somos vizinhas há anos, mas nunca tivemos a chance de conversar. Ontem, ouvi vozes muito altas na sua casa e fiquei preocupada. Está tudo bem? A preocupação sincera dela me tocou profundamente. Ali estava uma estranha demonstrando mais interesse no meu bem-estar do que meu próprio filho. Entre, senhora Brooks. Vou fazer um café e contar uma história que a senhora não vai acreditar. Enquanto eu fazia café, contei a ela toda a situação. Eleanor ouviu sem interromper, assentindo ocasionalmente, e quando terminei minha história, os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Senhora Richter, disse ela, a senhora fez a coisa certa. Passei por algo semelhante com minha filha há 5 anos. Eu também achava que era meu dever financiar a vida adulta dela. Eu também acreditava que eles não me amariam se eu não lhes desse dinheiro. O que aconteceu? Cortei o dinheiro quando percebi que só me ligavam quando precisavam de algo. No começo foi terrível. Me ameaçaram, fizeram chantagem emocional, tentaram me fazer sentir culpada. Mas depois de 6 meses, minha filha ligou para pedir desculpas genuinamente. Agora temos um relacionamento real baseado no amor, não no dinheiro. As palavras dela me deram esperança e confirmaram que eu tinha tomado a decisão certa. Acha que Max e Lena vão entender um dia? Talvez sim, talvez não, respondeu ela honestamente. Mas isso não é mais responsabilidade sua, senhora Richter. Sua responsabilidade agora é viver sua própria vida. Naquela noite, pela primeira vez em 3 anos, fui para a cama sem me preocupar se Max e Lena tinham dinheiro para o aluguel, para a comida, para seus caprichos. Fui para a cama pensando em mim, nos meus planos, no meu futuro, e dormi melhor do que em anos. No dia seguinte, Ethan e o Sr. Summer chegaram às 8 da manhã para trocar as fechaduras e instalar o sistema de segurança. Enquanto trabalhavam, meu telefone não parava de tocar de números desconhecidos. Lena ainda tentava entrar em contato comigo de telefones diferentes, mas eu tinha desenvolvido uma nova habilidade: ignorar completamente chamadas que não me convinham. Senhora Richter, disse Ethan enquanto instalava as câmeras. Este sistema lhe dará tranquilidade absoluta. Você pode ver do seu telefone quem está chegando à sua casa, mesmo quando não estiver aqui. E se alguém invadir sem permissão, um alerta é enviado automaticamente para a polícia. A ironia não me escapou. Eu estava instalando um sistema de segurança para me proteger do meu próprio filho, mas não doía tanto quanto costumava doer. Era simplesmente uma medida prática para manter minha paz recém-descoberta. Enquanto trabalhavam, decidi fazer algo que não fazia há anos: ligar para minha irmã Diana em Chicago. Tínhamos perdido contato porque toda vez que conversávamos, eu contava a ela sobre os sucessos de Max e Lena, sobre quanto dinheiro eu tinha gasto com eles, sobre como estava orgulhosa de poder ajudá-los. Agora percebi que nossas conversas tinham se tornado relatórios financeiros disfarçados de notícias de família. Renata? Diana atendeu, surpresa. Irmã, como você está? Não nos falamos há meses. Estou bem, Diana. Melhor do que bem.
Estou ligando para te dizer que finalmente recobrei o juízo. Contei a ela toda a história desde o início. O casamento secreto, a humilhação, a visita com o advogado, minha decisão de cortar o financiamento. Diana me ouviu em silêncio. E quando terminei, a resposta dela me surpreendeu. Renata, irmã, já era hora. Toda vez que conversávamos, partia meu coração ouvir você se gabar de quanto dinheiro dava a eles, como se o amor pudesse ser medido em dólares. Eu queria te dizer algo, mas não sabia como. O que você queria me dizer? Que Max nunca falava com carinho sobre você quando eu o via em reuniões de família. Era sempre minha mãe me ajudou com isso, ou minha mãe me comprou aquilo, mas nunca sinto falta da minha mãe, ou amo minha mãe. Era como se você fosse uma prestadora de serviços, não uma pessoa. As palavras dela doeram, mas foi uma dor necessária. Como quando um médico limpa uma ferida infectada. Dói, mas faz parte da cura. Sabe o que mais notei? Diana continuou. Lena sempre falava de você no futuro. Quando Renata não estiver mais aqui, podemos reformar a casa dela, ou, quando herdarmos, investiremos no negócio. Como se estivessem esperando você morrer para realmente viver. Essa revelação me atingiu como um balde de água gelada. Eles não me viam apenas como um caixa eletrônico. Eles me viam como um obstáculo temporário entre eles e o dinheiro. Enquanto eu tentava fazê-los felizes, eles planejavam o futuro deles sem mim. Depois de conversar com Diana, sentei na minha cozinha processando toda essa informação. Anos de casamento com um homem que realmente me amava. 35 anos criando meu filho sozinha após a morte do meu marido. E 3 anos financiando 2 adultos que me viam como um obstáculo de os $100.000. A campainha tocou, e nas novas câmeras vi que era Eleanor com uma caneca nas mãos. Abri a porta e ela me entregou um café fresco. Pensei que você poderia precisar de companhia depois de tudo o que me contou ontem, disse ela com aquele sorriso sincero que eu já tinha aprendido a apreciar. Sentamos na minha sala e Eleanor me contou mais detalhes de sua própria experiência. Minha filha me disse exatamente a mesma coisa que Lena diz a você. Você é como uma segunda mãe para mim. Somos especiais para você. Tudo será nosso um dia de qualquer maneira. São frases ensaiadas, Sra. Richter. Eles aprendem no Manual de Manipulação Emocional. Você acha que tal manual existe? Perguntei meio brincando. Não oficialmente, mas parece que todos leem do mesmo livro. Capítulo 1. Faça ela se sentir indispensável. Capítulo 2. Crie emergências financeiras constantes. Capítulo 3. Quando ela resistir, questione a saúde mental dela. Rimos, mas foi uma risada amarga. Era ao mesmo tempo engraçado e trágico reconhecer padrões tão previsíveis no comportamento de nossos próprios filhos. Você já se sentiu culpada por cortar o dinheiro? Perguntei a Eleanor. Todos os dias durante os primeiros 3 meses, respondeu ela honestamente. Mas então comecei a ver os resultados. Minha filha teve que arranjar um segundo emprego. O marido dela parou de jogar golfe todo fim de semana e começou a procurar trabalho extra. Eles aprenderam a viver dentro de suas possibilidades e, o mais importante, aprenderam que eu era uma pessoa, não um recurso. Naquela tarde, decidi fazer algo que adiei por anos: visitar o túmulo do meu marido. Eu sempre inventava desculpas para não ir porque Max ou Lena precisavam de algo urgente ou porque o dinheiro do táxi era melhor investido em uma das emergências deles. O cemitério estava calmo e bonito. O túmulo de Robert parecia um pouco negligenciado porque eu não ia lá limpá-lo há meses. Sentei na grama ao lado da lápide e conversei com ele como se estivesse vivo. Robert, meu amor, acho que me perdi por um tempo. Depois que você partiu, coloquei toda a minha energia no Max. Queria ser a melhor mãe do mundo, pensando que de alguma forma ele cresceria sem pai, mas acho que no processo esqueci de ser eu mesma. O vento soprou suavemente e por um momento senti como se ele estivesse me ouvindo. Nosso filho se tornou alguém que não reconheço.
Ou talvez ele sempre tenha sido assim, e eu não quis ver. A esposa dele é. Bem, você sabe como ela é. O dinheiro que você deixou para eu viver em paz, gastei cuidando deles. Mas não mais, meu amor. Eu aprendi. Limpei o túmulo dele, substituí as flores murchas por novas e fiquei lá por mais 1 hora, simplesmente aproveitando a paz. Pela primeira vez em anos, eu não tinha pressa de chegar em casa para resolver uma crise de Max e Lena. Quando cheguei em casa, havia 3 carros estacionados em frente à minha porta novamente. Meu coração disparou, mas desta vez eu estava preparada. As câmeras me mostraram que eram Max, Lena e 2 outras pessoas que eu não reconhecia. Todos pareciam agitados, conversando entre si e apontando para a minha casa. Não saí do carro. Em vez disso, liguei para o Sr. Weber, meu advogado. Sr. Weber, eles estão na minha casa de novo. Desta vez, trouxeram mais gente. O que devo fazer? Não saia do carro, Sra. Richter. Estarei aí imediatamente e chamarei a polícia. Depois da nossa conversa de ontem, solicitei uma ordem de restrição temporária. Eles não têm permissão para estar na sua propriedade. Minutos depois, o Sr. Weber e 2 viaturas da polícia chegaram. Observei os policiais conversarem com Max e Lena. Vi meu filho gesticular com raiva. Vi Lena chorando de novo, mas desta vez as lágrimas dela não me comoveram. Um dos policiais se aproximou do meu carro. Senhora, pode sair com segurança. Seus visitantes vão embora imediatamente. Quando saí do carro, Max gritou comigo da rua. Mãe, isso é ridículo. Somos sua família. Você não pode chamar a polícia para o seu próprio filho. Max, respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Família não ameaça processos por incompetência mental. Família não invade a casa das pessoas sem permissão. Família não trata suas mães como caixas eletrônicos. Lena gritou do outro lado da rua. Você vai nos pagar tudo o que nos deve. Temos contas que você coassinou. Você não pode simplesmente nos abandonar assim. O Sr. Weber interveio. Senhora Schuster, qualquer comunicação futura deve ser feita através do meu escritório. E sugiro que consulte um advogado antes de fazer ameaças de cobrança, porque minha cliente tem documentação completa de todos os pagamentos que fez voluntariamente por 3 anos. Observei-os indo embora em seus carros, derrotados, mas não desistindo. Eu sabia que isso não tinha acabado, mas pela primeira vez nessa situação, senti-me confiante. Eu tinha ajuda profissional, tinha apoio emocional de Eleanor. E o mais importante, tinha clareza mental sobre o que era certo e o que era errado. Naquela noite, Eleanor me convidou para jantar na casa dela. Conheci a filha dela que estava visitando e pude ver com meus próprios olhos como era um relacionamento familiar saudável. Elas falavam respeitosamente uma com a outra, perguntavam sinceramente sobre a vida uma da outra e riam juntas. A filha não pediu dinheiro uma única vez a noite toda. Eu queria isso com o Max também, confessei a Eleanor depois que a filha dela foi embora. E talvez você consiga um dia, respondeu ela. Mas primeiro, ele tem que aprender que você é uma pessoa que merece respeito, não apenas uma fonte de renda. Pela primeira vez em semanas, fui para a cama me sentindo esperançosa em relação ao futuro. Os dias seguintes foram estranhamente pacíficos. As câmeras de vigilância me mostravam que Max e Lena passavam de carro pela minha casa várias vezes ao dia, às vezes devagar. Às vezes estacionavam por alguns minutos, mas sem sair. Era como se estivessem estudando minha rotina, procurando o momento perfeito para o próximo movimento. O Sr. Weber tinha me aconselhado a documentar cada uma dessas visitas. Então mantive um registro detalhado com data e hora. A persistência deles trabalhará a nosso favor, ele tinha dito. Cada vez que aparecem depois de termos dito para não se aproximarem, isso fortalece nosso caso para uma ordem de restrição permanente. Na sexta-feira de manhã,
Eu estava tomando café da manhã calmamente quando a campainha tocou. As câmeras me mostraram uma jovem muito bem vestida com uma pasta nas mãos e um sorriso profissional. Não a reconheci, mas algo na postura dela me dizia que não era uma visita social. Bom dia, senhora Renata Richter, disse ela quando abri a porta. Sou uma investigadora social do Escritório de Serviços para Idosos. Recebemos um relatório de que a senhora pode estar em situação de risco e precisamos realizar uma verificação de bem-estar. Meu sangue gelou. Max e Lena tinham escalado a situação. Não eram mais apenas ameaças de advogados particulares. Agora tinham envolvido o governo. Posso ver sua identificação? Perguntei, tentando manter a calma. Claro! Ela me mostrou uma identificação oficial que parecia genuína. Sou a assistente social, senhora Schmidt. Posso entrar e falar com a senhora? Deixei-a entrar, sabendo que uma recusa teria sido pior para o meu caso. A senhora Schmidt sentou-se na minha sala e tirou um formulário de sua pasta. Senhora Richter, recebemos relatórios de que a senhora demonstrou mudanças significativas em seu comportamento financeiro, que cortou a comunicação com sua família e que mostrou sinais de paranoia ao instalar sistemas de segurança desnecessários. Também nos disseram que a senhora recusou ajuda médica e legal de seus entes queridos. Cada palavra tinha sido cuidadosamente escolhida para me fazer parecer uma velha mentalmente perturbada. Reconheci a caligrafia de Lena na redação. Ela sempre foi habilidosa em manipular palavras para conseguir o que queria. Senhorita Schmidt, eu disse com toda a dignidade que consegui reunir. Gostaria de ligar para o meu advogado antes de responder a qualquer pergunta. Senhora, este não é um interrogatório legal. É uma verificação de bem-estar. Se não tem nada a esconder, não deveria ser um problema falar comigo. A frase, se não tem nada a esconder, me enfureceu. Era a mesma lógica que os abusadores usavam para justificar suas invasões. Se você é inocente, não deveria reclamar de ter sua privacidade violada. Senhorita, estou ligando para o meu advogado. Pode esperar aqui ou voltar outro dia, mas não responderei a nenhuma pergunta sem representação legal presente. Liguei para o Sr. Weber e ele chegou em 20 minutos. Quando entrou e viu a assistente social, sua expressão endureceu. Senhorita Schmidt, disse ele depois de verificar a identificação dela. Espero que tenha uma ordem judicial para estar aqui, porque minha cliente está sob minha representação legal e qualquer investigação não autorizada constitui assédio. Senhor, respondeu a senhora Schmidt com menos confiança do que antes. Temos relatórios de familiares preocupados sobre o bem-estar da senhora. É nosso dever investigar. Que família? O Sr. Weber perguntou secamente. A mesma família que tentou fazê-la assinar uma procuração sem representação, a mesma família que invadiu a casa dela sem permissão e verificou seus documentos privados? A mesma família que a excluiu de eventos importantes enquanto vivia do dinheiro dela? O Sr. Weber tirou uma pasta de sua maleta e a colocou na mesa. Aqui tenho a documentação completa do abuso financeiro e emocional da minha cliente. Os 33.400 dólares que foram retirados de suas contas em 3 anos. Exclusão social sistemática e chantagem emocional. Se alguém precisa ser investigado aqui, não é minha cliente. A senhora Schmidt revisou os documentos com crescente desconforto. Era óbvio que a informação que lhe tinham dado não correspondia à realidade que tinha à sua frente. Senhora Richter, disse ela finalmente. Pode me explicar por que parou tão abruptamente o apoio financeiro ao seu filho? Porque finalmente descobri que eles estavam me usando, respondi simplesmente. Porque percebi que para eles eu não era uma mãe, mas uma conta bancária. Porque cansei de financiar a vida de pessoas que me viam como um obstáculo. Mas não sente que é sua responsabilidade ajudar sua família? A pergunta me indignou. Senhorita Schmidt, minha responsabilidade como mãe era criar meu filho até os 18 anos, educá-lo e dar-lhe as ferramentas para ser um adulto independente. Meu filho tem 35 anos, é casado
e perfeitamente capaz de se sustentar. Financiar sua vida adulta não é minha responsabilidade. É minha escolha, e escolhi não fazer mais isso. O Sr. Weber interveio. Senhorita Schmidt consideraria normal que um adulto de 35 anos fosse incapaz de pagar seu próprio aluguel sem a ajuda de sua mãe de 71 anos? A senhora Schmidt não respondeu imediatamente. Pude ver que ela estava reavaliando toda a situação. Senhora Richter, perguntou ela após um momento, a senhora administra suas próprias finanças completamente? Posso mostrar meus extratos bancários, meus investimentos, meus pagamentos de impostos, tudo está em dia e em ordem. Vive de forma independente? Como pode ver, mantenho minha casa limpa. Cuido de mim mesma fisicamente. Dirijo meu próprio carro. Tenho relacionamentos sociais saudáveis com meus vizinhos. Toma algum medicamento? Apenas vitaminas e aspirina ocasionalmente. Não tenho nenhuma condição médica que exija medicação. O Sr. Weber acrescentou: minha cliente acabou de passar por extensos exames médicos como parte do nosso processo legal. Ela está em perfeitas condições mentais e físicas. A Sra. Schmidt fechou sua pasta. Sra. Richter, com base nesta conversa e na documentação que revisei, não vejo indicação de que a senhora esteja em risco ou precise de intervenção. Vou encerrar este caso. Depois que ela saiu, o Sr. Weber e eu permanecemos em silêncio por alguns minutos. Renata, disse ele finalmente, isso vai continuar a escalar. Max e Lena estão gastando dinheiro que não têm para contratar profissionais para tentar declará-la incompetente. Isso significa que estão desesperados? Significa exatamente isso. O que mais podem fazer? Podem entrar com um processo por incompetência. É caro e difícil de ganhar, mas se encontrarem um juiz simpático e um psiquiatra disposto a testemunhar a favor deles, podem conseguir a designação de um tutor. O pensamento me aterrorizou. Eles poderiam assumir o controle do meu dinheiro. Podem tentar, mas temos provas sólidas de que você é completamente competente e de que eles são motivados pela ganância e não por preocupação genuína. Naquela tarde, liguei para Diana para desabafar. Irmã, disse ela depois de ouvir minha história, percebe até onde estão dispostos a ir por dinheiro. Estão arriscando relacionamentos familiares, gastando dinheiro com advogados e médicos, destruindo a própria reputação, tudo para ter acesso à sua conta bancária novamente. As palavras dela me fizeram pensar. Max e Lena tinham revelado completamente sua verdadeira natureza. Não havia volta. Não havia possibilidade de uma reconciliação genuína. Para eles, eu nunca tinha sido uma mãe ou uma sogra respeitada. Eu sempre tinha sido apenas dinheiro com pernas. Essa revelação, embora dolorosa, também foi libertadora. Eu não precisava mais me perguntar se estava tomando a decisão certa. Não precisava mais me sentir culpada por me proteger. Eles tinham provado por si mesmos que meu bem-estar emocional e físico era menos importante para eles do que meu dinheiro. Naquela noite, Eleanor veio me visitar com uma surpresa. Ela tinha convidado suas amigas do clube de jardinagem para me conhecer. Renata, ela me apresentou. Estas são minhas amigas Cíntia, que você já conhece do salão, Maria, Carmen e Alfreda. Todas nós passamos por situações semelhantes com familiares abusivos. Passamos a noite compartilhando histórias. Maria teve que estabelecer limites com um irmão que constantemente lhe pedia dinheiro. Carmen tinha cortado relações com uma filha que só a visitava quando precisava de dinheiro. Alfreda teve que mudar seu testamento depois de descobrir que seus netos a consideravam seu plano de aposentadoria. O que mais me dói, confessei, não é perder o dinheiro que dei a eles, mas perceber que nunca tive o amor que pensava ter. Renata, disse Alfreda com a sabedoria de seus 80 anos, o verdadeiro amor não pode ser comprado ou vendido. Se você teve que pagar por ele, nunca foi real. As palavras dela foram um bálsamo para minha alma ferida. Ela estava certa. Eu tinha comprado atenção, não amor. Eu tinha financiado uma ilusão. Sabem o que descobri? Disse às minhas novas amigas.
que a solidão cercada por pessoas que não te amam é pior do que estar sozinha por conta própria. Pelo menos agora, quando estou sozinha, estou em boa companhia. Todas riram e brindamos a nossa sabedoria recém-descoberta. Naquela noite, depois que minhas novas amigas foram embora, sentei no meu jardim pensando. As estrelas brilhavam mais do que nunca, ou talvez eu as estivesse vendo com olhos mais claros. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava completamente sozinha financeiramente. Eu não tinha dependência, nem obrigações financeiras com ninguém além de mim mesma. E em vez de me assustar, essa realidade me excitava. Eu podia viajar quando quisesse, podia reformar minha casa, podia comprar roupas bonitas para mim, podia doar para instituições de caridade que fossem importantes para mim, podia investir no meu próprio futuro em vez de financiar o presente de pessoas ingratas. A liberdade tinha gosto de esperança, e pela primeira vez em anos eu queria planejar meu futuro. Um mês após a visita da psiquiatra, pensei que tinha finalmente vencido a guerra. Tinha me acomodado em uma bela rotina. Tomava café da manhã com calma e lia o jornal. Cuidava do meu jardim, almoçava com Eleanor ou uma das minhas novas amigas. E à tarde, me dedicava a atividades que tinha abandonado há anos. Tinha voltado a pintar, algo que me apaixonava antes de me tornar a financiadora pessoal de Max e Lena. Mas numa manhã de quinta-feira, enquanto eu pintava flores no meu novo cavalete, o Sr. Weber veio à minha casa com uma expressão sombria que fez meu sangue gelar. Renata, precisamos conversar. Max e Lena entraram com um processo formal, por incompetência mental, no Tribunal de Família. Estão solicitando que um tutor legal seja designado para você. As palavras caíram sobre mim como pedras. Eu sabia que era uma possibilidade, mas ouvi-lo em voz alta tornou tudo aterrorizantemente real. Isso significa que eles podem assumir o controle do meu dinheiro? Se um juiz determinar que você é incapaz de administrar seus assuntos, sim, ele poderia colocar Max como seu tutor legal, o que lhe daria controle total sobre suas finanças. Sentei-me pesadamente no meu sofá, sentindo o peso da traição mais profunda que já tinha experimentado na minha vida. Meu próprio filho estava tentando me declarar legalmente incompetente para roubar meu dinheiro. Senhor Weber, que provas eles poderiam ter? O senhor mesmo viu que sou completamente competente. Eles têm declarações de 3 testemunhas que afirmam que você se comportou de forma errática. Também apresentaram contas médicas não pagas que você supostamente não pagou e medicamentos que supostamente acumulou sem tomá-los. Mas isso é mentira. Não tenho nenhuma conta médica pendente nem medicamentos acumulados. Eu sei, Renata, mas eles fabricaram provas convincentes. Também tem a declaração do Dr. Lehman, que afirma que você se recusa a cooperar com uma avaliação psiquiátrica, o que interpretam como prova de declínio mental. A manipulação era diabólica. Tinham transformado minha recusa em fazer um exame desnecessário em prova de uma doença mental. Tinham usado meu instinto de me proteger deles como prova de que eu precisava de proteção. Quem são as 3 testemunhas? O Sr. Weber olhou em seus documentos. Lena, é claro, um vizinho chamado Sr. Davis, e alguém que afirma ser seu farmacêutico, Sr. Green. O Sr. Davis era o vizinho da frente, um homem desagradável que sempre teve problemas comigo porque meus amigos às vezes estacionavam em frente à casa dele. O Sr. Green era de fato meu farmacêutico, mas eu não entendia o que ele poderia ter contra mim. Preciso falar com o Sr. Green, disse ao Sr. Weber. Algo não está certo. Fomos à farmácia juntos naquela tarde. O Sr. Green me recebeu surpreso e nervoso. Senhora Richter, é bom vê-la. Como vai, Sr. Green? Me disseram que o senhor assinou uma declaração dizendo que mostro comportamento errático com meus medicamentos. O rosto dele ficou vermelho como um tomate. Senhora Richter, sua nora veio aqui há algumas semanas e perguntou sobre seus medicamentos. Ela disse que estava preocupada porque a senhora estava agindo de forma estranha.
E o que o senhor disse a ela? Expliquei que a senhora só compra vitaminas e aspirina ocasionalmente, que não tem nenhuma prescrição médica regular, mas ela insistiu que isso era prova de que a senhora não estava cuidando adequadamente da sua saúde. O Sr. Weber interveio. Sr. Green, o senhor assinou um papel? Ela trouxe um documento que dizia que eu estava confirmando que a senhora Richter tinha compras irregulares de medicamentos. Pensei que fosse para o seguro-saúde dela ou algo assim. Não sabia que era para um processo judicial. Meu próprio farmacêutico tinha sido enganado para assinar algo que não entendia completamente. A manipulação de Lena não tinha limites. Sr. Green, eu disse, preciso que o senhor escreva uma declaração explicando exatamente o que aconteceu e esclarecendo que não tenho problemas com medicamentos. Claro, Sra. Richter, sinto muito por este mal-entendido. Depois da farmácia, fomos confrontar o Sr. Davis. Quando batemos na porta dele, ele nos recebeu com óbvia hostilidade. O que vocês querem? Sr. Davis, disse o Sr. Weber. Entendo que assinou uma declaração sobre o comportamento da minha cliente. E vocês têm razão, eu assinei. Aquela mulher é louca. Ela tem agido de forma estranha há semanas. Pode ser mais específico sobre os comportamentos que observou? Instalando câmeras como se morasse numa zona de guerra, recebendo estranhos o tempo todo, gritando com a família na rua. Percebi que o Sr. Davis tinha tirado tudo de contexto. As câmeras tinham sido instaladas para proteção. Os estranhos eram meus novos amigos. Os gritos eram eu defendendo minha casa das invasões de Max e Lena. Sr. Davis, eu disse, o senhor sabe por que instalei as câmeras? Não, e não me importo. Para me proteger do meu filho e da minha nora que invadiram minha casa sem permissão e me ameaçaram. Isso é o que uma pessoa louca diria, respondeu ele cruelmente. Não havia como argumentar com ele. A declaração dele baseava-se em observações superficiais, interpretadas maliciosamente. Naquela noite, o Sr. Weber e eu nos sentamos para planejar nossa defesa. Renata, precisamos da nossa própria avaliação psiquiátrica. Tenho uma colega, doutora Moore, que é especialista em avaliar capacidade mental. Ela pode confirmar oficialmente que você é completamente competente. E se Max e Lena tiverem subornado o juiz? E se nada disso importar porque já decidiram me declarar incompetente? Renata, o sistema legal não é perfeito, mas também não é completamente corrupto. Temos provas sólidas da sua competência mental e das motivações financeiras deles. Vamos lutar contra isso. No dia seguinte, fui à minha consulta com a doutora Moore. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos com olhos gentis, mas astutos. Senhora Richter, vou fazer uma série de perguntas e testes para avaliar sua capacidade mental. Leve o tempo que precisar e responda honestamente. Por 2 horas, ela me fez perguntas sobre minha memória, minha capacidade de raciocínio, minha compreensão financeira, minha saúde emocional. Ela também me deu testes cognitivos e me pediu para resolver problemas matemáticos e lógicos. Senhora Richter, disse ela no final, seus resultados estão bem acima da média para a sua idade. A senhora não é apenas mentalmente competente, mas sua função cognitiva é excelente. Doutora, por que acha que minha família está fazendo isso? Com base no que me contou e nos documentos que revisei, este parece ser um caso clássico de exploração financeira de idosos. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas pensam. Saí da consulta me sentindo validada, mas também triste. A confirmação profissional da minha saúde mental foi um alívio, mas também confirmou que o processo era real e necessário. Naquela tarde, Eleanor organizou uma reunião de emergência com todas as nossas amigas do clube de jardinagem. Quando lhes contei sobre o processo de incompetência, todas ficaram indignadas. Renata, disse Maria, nós vamos testemunhar a seu favor. Estamos com você há semanas e qualquer um pode ver que você está ótima. Melhor do que ótima, acrescentou Cíntia. Você é mais lúcida e forte do que muitas mulheres de 40 anos que conheço. Alfreda, com sua sabedoria de 80 anos, pegou minhas mãos.
Renata, minha querida, o que seus filhos estão fazendo não é novidade. Por gerações, filhos gananciosos tentaram declarar seus pais loucos para ficar com o dinheiro deles. Mas você tem algo que muitas dessas vítimas não tinham: documentação, apoio legal e amigos que podem testemunhar por você. As palavras dela me deram esperança. Eu não estava sozinha nesta luta. Eu tinha um exército de mulheres fortes que tinham testemunhado minha transformação em primeira mão. Sabem qual é a coisa mais triste de tudo isso? Eu disse. Que Max e Lena estão dispostos a destruir qualquer possibilidade futura de reconciliação por dinheiro. Mesmo que eu estivesse disposta a perdoar tudo até agora, não há volta depois disso. E talvez seja o melhor, respondeu Cynthia. Pelo menos agora você sabe exatamente quem eles são e pode agir de acordo. Naquela noite, pela primeira vez desde que este pesadelo começou, chorei de verdade. Não de tristeza, mas de luto. Dei meu adeus final ao filho que pensei ter, ao sonho de uma família amorosa, à ilusão de que o amor incondicional era recíproco. Mas algo novo também surgiu dentro de mim. Uma determinação de ferro de não me deixar despojar não apenas do meu dinheiro, mas também da minha dignidade e da minha liberdade. A guerra tinha começado oficialmente, mas eu estava pronta para lutar. O julgamento chegou 3 semanas depois. Acordei cedo, vesti meu melhor terno preto e olhei para mim mesma no espelho com uma determinação que nunca tinha sentido antes. Hoje, não apenas minha capacidade mental seria julgada, minha dignidade como pessoa, meu direito de viver livre de abusos, meu valor além da minha conta bancária seriam julgados. O Sr. Weber chegou às 7 da manhã para repassar nossa estratégia uma última vez. Renata, lembre-se, o ônus da prova é deles. Eles têm que provar que você é incompetente. Nós apenas temos que mostrar que você não é. E se o juiz já estiver tendencioso? O juiz Miller tem reputação de ser justo. Pesquisei seus casos anteriores e ele não favorece automaticamente as famílias. Ele se dedica a proteger os direitos dos idosos. Chegamos ao tribunal às 9 da manhã. No corredor, vi Max num terno novo que provavelmente comprou para a ocasião e Lena vestida de preto como se estivesse num funeral. Talvez fosse o funeral do nosso relacionamento familiar. Quando nossos olhos se encontraram, Max evitou meu olhar, mas Lena sustentou o meu com uma frieza que confirmou que, para ela, isso era apenas uma transação comercial. O advogado deles era um homem mais velho, elegante, com o tipo de confiança que vem de ganhar casos semelhantes antes. Quando começou sua declaração de abertura, sua estratégia ficou clara: retratar-me como uma velha confusa que tinha sido manipulada por estranhos para me afastar da minha família amorosa. Meritíssimo, disse ele em voz solene. A senhora Renata Richter demonstrou um claro declínio mental nos últimos meses. Ela cortou todo o apoio financeiro para sua família sem uma explicação racional. Instalou sistemas de segurança desnecessários devido à paranoia e isolou-se de seus entes queridos sob a influência de vizinhos e advogados, que obviamente estão se aproveitando de sua situação vulnerável. Cada palavra tinha sido cuidadosamente escolhida para fazer meu empoderamento soar como demência e minha liberdade como manipulação externa. Então chamaram suas testemunhas. Lena foi a primeira a depor, e sua atuação foi digna de um Oscar. Ela chorou ao descrever como eu tinha mudado completamente, como tinha me tornado hostil e paranoica, como tinha me isolado da família que me amava. Meritíssimo, disse ela com voz trêmula. Renata sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ver seu declínio mental tem sido devastador. Só queremos ajudá-la a obter o cuidado de que precisa. Mentiras embrulhadas em lágrimas convincentes. Quando o Sr. Weber a interrogou, as rachaduras em sua história começaram a se tornar visíveis. Senhora Schuster, pode dizer ao tribunal quando foi a última vez que ligou para minha cliente sem pedir dinheiro? Lena gaguejou. Bem, sempre conversávamos sobre muitas coisas. Pode me dar uma data específica?
Não me lembro de datas exatas. É verdade que a senhora e seu marido se casaram sem convidar minha cliente? Foi uma cerimônia muito pequena. É verdade que quando minha cliente perguntou sobre o casamento, a senhora lhe disse que só tinham convidado pessoas especiais? O rosto de Lena ficou vermelho. Essas palavras foram tiradas de contexto. Qual seria o contexto certo para dizer à sua sogra que ela não é uma pessoa especial? Ela não conseguiu responder de forma convincente. Max foi o próximo. Vê-lo no banco das testemunhas, jurando dizer a verdade enquanto se preparava para mentir sobre minha saúde mental, foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida. Este era o menino que criei sozinha, a quem dediquei toda a minha vida. Minha mãe sempre foi muito generosa conosco, testemunhou ele. Mas ultimamente, ela se tornou errática e irracional. Acreditamos que ela está sendo manipulada por pessoas que estão se aproveitando dela. Quando o Sr. Weber o interrogou, a máscara caiu completamente. Sr. Richter, quanto dinheiro o senhor recebeu de sua mãe nos últimos 3 anos? Não sei a quantia exata. Os 33.400 parece correto? Talvez. Ela sempre foi generosa. E quantas vezes o senhor visitou sua mãe sem pedir dinheiro a ela? O silêncio foi ensurdecedor. É verdade que o senhor e sua esposa invadiram a casa da minha cliente sem permissão e verificaram seus documentos privados? Estávamos preocupados com ela. É verdade que trouxeram um advogado para pressioná-la a assinar uma procuração? Queríamos ajudá-la a administrar suas finanças. O senhor, aos 35 anos, precisa da ajuda de sua mãe de 71 anos para pagar seu aluguel? Max não conseguiu responder com dignidade. O Sr. Davis testemunhou sobre meus supostos comportamentos erráticos, mas quando o Sr. Weber lhe pediu detalhes, ele admitiu que nunca tinha falado comigo diretamente e que toda a sua informação baseava-se em observações superficiais. O Dr. Lehman testemunhou que minha recusa em passar por uma avaliação era prova de declínio mental. Mas o Sr. Weber apresentou a documentação da nossa avaliação com a Dra. Moore, que refutou completamente as conclusões dele. Então foi a nossa vez. O Sr. Weber chamou primeiro o Sr. Green, meu farmacêutico, que explicou como tinha sido enganado para assinar uma declaração que distorcia meus hábitos de compra de medicamentos. A Dra. Moore testemunhou sobre meu excelente estado mental e apresentou os resultados dos testes cognitivos, que tinham sido impecáveis. O Sr. Summer, da loja de ferragens, testemunhou sobre minha competência mental e explicou que minhas decisões de cancelar transferências automáticas eram completamente racionais e tinham sido processadas corretamente. Eleanor e minhas amigas do clube de jardinagem testemunharam sobre minha clareza, minha vitalidade recém-descoberta e minha capacidade de manter relacionamentos sociais saudáveis. Finalmente, foi a minha vez de depor. Levantei-me com dignidade e caminhei até o banco das testemunhas, sentindo o peso de 71 anos de experiência, de sabedoria adquirida através da dor, de força descoberta na adversidade. O Sr. Weber guiou-me através do meu testemunho, deixando-me contar toda a minha história. Os 33.400 dólares gastos em 3 anos. A humilhação de ser excluída do casamento, a constante manipulação emocional, a violação da minha privacidade, as ameaças legais. Senhora Richter, perguntou finalmente o Sr. Weber, por que decidiu parar o apoio financeiro para seu filho e sua nora? Porque finalmente entendi que o que eu recebia deles não era amor. Respondi em voz alta e clara. Era uma transação comercial disfarçada de relacionamento familiar. Meu dinheiro era bem-vindo, mas eu, como pessoa, não era. Arrepende-se da sua decisão? Só me arrependo de ter demorado tanto para tomá-la. O advogado de Max tentou me fazer parecer confusa durante seu interrogatório, mas respondi a cada uma de suas perguntas com clareza e precisão. Quando tentou insinuar que minhas novas amizades tinham me manipulado, expliquei-lhe que, pela primeira vez em anos, eu tinha relacionamentos baseados no respeito mútuo e não no interesse financeiro. Em seu argumento final,
O advogado de Max insistiu que eu era vítima de manipulação externa. A refutação do Sr. Weber foi devastadora. Meritíssimo, o que vimos aqui não é o caso de uma velha incompetente, mas o de uma mulher que finalmente encontrou forças para se libertar de anos de abuso financeiro e emocional. Os demandantes não apresentaram nenhuma prova médica real de incompetência mental. O que apresentaram é frustração, porque sua fonte de renda decidiu exercer seu direito legal e moral de proteger seus próprios recursos. O juiz Miller retirou-se para deliberar por 2 horas que pareceram 2 anos. Quando voltou, sua expressão era séria, mas clara. Depois de revisar todas as provas apresentadas, começou ele, é óbvio para este tribunal que a senhora Renata Richter está em plena posse de suas faculdades mentais. As avaliações psiquiátricas profissionais confirmam sua competência cognitiva. Suas decisões financeiras, por mais dolorosas que possam ser para sua família, são completamente racionais e estão dentro de seus direitos. Meu coração começou a bater mais rápido. Além disso, continuou o juiz, as evidências sugerem que este processo é motivado por interesse financeiro e não por preocupação genuína com o bem-estar da senhora Richter. O tribunal nega completamente o pedido de tutela. Eu tinha vencido. Não tinha vencido apenas o processo, mas também minha liberdade, minha dignidade, meu direito de viver livre do abuso daqueles que supostamente me amavam. Quando saímos do tribunal, vi Max e Lena conversando com raiva com seu advogado. Lena me lançou um olhar de puro ódio antes de se afastar. Max olhou para mim uma última vez, e por um segundo vi algo que poderia ter sido arrependimento, mas já era tarde demais. Naquela noite, Eleanor organizou uma celebração na minha casa com todos os nossos amigos. Brindamos a justiça, a liberdade, a irmandade de mulheres fortes que se apoiam mutuamente. Renata, disse-me Alfreda, hoje você não apenas ganhou um julgamento, você ganhou sua vida de volta. Ela estava certa. Pela primeira vez em anos, o futuro era completamente meu. Eu podia viajar, podia amar, podia criar, podia viver sem medo, sem culpa, sem manipulação. 3 meses depois, vendi minha casa e me mudei para um lindo apartamento perto do centro da cidade. Doei metade do meu dinheiro para organizações que protegem idosos de abuso familiar. Com a outra metade, comecei a viver a vida que sempre quis. Viajei pela Europa, fiz aulas de arte e entrei para grupos de voluntariado. Nunca mais tive notícias de Max e Lena. Soube por outros que tiveram que se mudar para um apartamento menor e que Lena tinha encontrado um emprego pela primeira vez em anos. Talvez a adversidade lhes ensinasse o que minha generosidade nunca pôde ensinar: o valor do trabalho honesto e da independência. Algumas noites, quando olho para as estrelas da minha nova varanda, penso na mulher que eu era há 1 ano, medrosa, manipulada, acreditando que tinha que comprar amor. Essa mulher está morta. E em seu lugar, nasceu alguém que entendeu uma verdade fundamental. O verdadeiro amor nunca tem preço, e a liberdade nunca é cara demais. Meu nome é Renata. Tenho 72 anos, e finalmente aprendi que a pessoa mais importante que tenho para amar e proteger sou eu mesma. Se você gostou da minha história, inscreva-se no canal Geralda Narra. Há muitas outras histórias esperando por você. Com saudações sinceras. Até a próxima, M.